Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Minha saudação a todos vocês, amado povo de Deus, queridos e queridas de Deus tão abençoado pelo Papai do Céu. Eu já peço que Ele, em nome de Jesus, abençoe imensamente sua vida, transforme seu coração, derrame em vossos corações todas as suas maravilhas. Todas as suas promessas aconteçam na sua vida, pois Ele quer que você seja feliz. Ele deseja que você seja imensamente feliz, realizado, realizada nos seus projetos de vida. Infelizmente, amados irmãos, muitas vezes acontece nas famílias, na nossa vida, o oposto. Enquanto que Deus deseja a felicidade para os seus filhos, o mundo deseja a infelicidade. E muitas vezes nós somos vítimas desta infelicidade. Nós somos vítimas desta contrariedade do mundo. Mas aquele que está no Senhor é mais do que um vencedor. Pode ter certeza que, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos contratempos, das situações que o mundo nos coloca, nos fardos que o mundo nos coloca, nós podemos suportar com alegria no Senhor. Hoje eu quero falar do sofrimento. Há dois tipos de sofrimento. O sofrimento que é em Deus, que sofre com Deus, diante do Senhor, e o sofrimento diante do mundo, distante do Senhor. Há dois sofrimentos que são totalmente diferentes quando nós sabemos lidar com a situação. Vamos entender. Hoje a palavra de Deus, ela está situada no livro de Jó, o grande servo de Deus, sofredor. Jó foi um homem que sofreu, que o Pai Eterno permitiu que Satanás fizesse ele passar por grande sofrimento para deixar um exemplo para a humanidade inteira. Mas Jó nunca desistiu de Deus. Jó foi sempre íntegro, sempre estava diante de Deus confiando que ele ia vencer todas as dores, todos os sofrimentos que o diabo estava colocando sobre a sua vida. Vamos entender. Está no livro de Jó, no capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. Eu já peço que o Espírito Santo ilumine a sua vida, que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo retire toda a obscuridade, que o Espírito Santo tire todos os empecilhos para que essa palavra ela venha enriquecer a sua vida, transformar, alimentar a sua vida e fazer com que nós possamos vencer os obstáculos da vida, para que nós possamos carregar as cruzes que o mundo nos coloca em nossos ombros e carregar sem murmuração, carregar as nossas dificuldades na esperança de que um dia tudo acabará e a felicidade permanecerá. A palavra se encontra, amados irmãos, como falei, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1, que vai dizer assim: Certo dia, os filhos de Deus foram apresentar-se diante de Deus. Entre eles foi também Satã. Então Deus perguntou a Satã: De onde você vem? Satã respondeu: Estive vagando pela terra e percorrendo-a. Deus disse a Satã: Você já percebeu a atenção no meu servo? Você já prestou atenção
no meu servo Jó. Na terra não existe nenhum outro como ele. É homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele permanece firme na sua integridade. E você, a troco de nada, me lançou contra ele para o destruir. Satã respondeu a Deus: pele por pele, o homem dá tudo que possui para salvar sua vida. Estende, porém, tua mão e toca na carne e nos ossos. Aposto que ele te amaldiçoará na cara. Então Deus disse a Satã: pois bem, faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida. Satã saiu da presença de Deus e cobriu Jó de feridas malignas da planta dos pés até o alto da cabeça. Jó pegou um saco de argila para se coçar e sentou-se no meio de cinza. Sua mulher lhes disse: e você ainda permanece firme na sua integridade? Amaldiçoa a Deus, morre de uma vez. Jó, porém, respondeu: você fala como uma tola, e se aceitamos de Deus os bens, devemos também aceitar os males. E apesar de tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Queridos irmãos, perceba o quanto Jó foi um homem de confiança em Deus. Deus, Pai eterno, nosso Pai, permitiu que Jó sofresse toda a maldade de Satanás. Satanás usou da sua liberdade que o próprio Deus deu para fazer o que quisesse com Jó. E ele o cobriu de feridas, o corpo todo. Deus deu uma condição: não tira a vida dele. Para lembrar, amados irmãos, que mesmo que o sofrimento, por mais grande que seja que alguém esteja passando em cima da terra, Deus está com ele. A vida pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Por mais que o diabo se aproveite, por mais que nós muitas vezes damos essa liberdade. Esse Satanás que destruiu, quis tirar a vida de Jó, que fez Jó passar pela situação em que ele passou, é o mesmo que acontece ainda hoje, que age ainda hoje nas famílias. Quantas famílias não têm sido destruídas? Quantas e quantas famílias estão desmoronadas, desfeitas, por causa das ações destruidoras do maligno. Mas o que eu quero dizer, amados irmãos, que é importante que eu e você possamos compreender. Eu quero dizer, queridos irmãos, que existem dois tipos de sofrimentos. Quando você sofre, passa pelas tribulações, carrega sua pesada cruz na presença de Deus. Você há de suportar, porque Deus é contigo. Porque Deus está na tua frente. Então esse sofrimento se torna leve. Você tem capacidade de vencer esses obstáculos. Mas quando se sofre, quando passa pelas provações dessa vida distante de Deus, a situação ela se agrava mais, porque a pessoa tem rejeitado a Deus e vai pedir socorro a quem? Então o sofrimento só tem de aumentar cada vez mais. E o diabo, Satã, como diz na leitura, ele se aproveita para destruir, para
fazer com que você não tenha outra forma de sair a não ser a morte. Por isso que muitas pessoas chegam a tirar a sua própria vida. Entra num estado de desespero, de depressão, de tantas situações que só Deus sabe o que passa no coração. E muitas pessoas, muitos jovens têm desfeito da sua própria vida, têm tirado. Isso está acontecendo muito nos dias de hoje. Então, queridos irmãos, quando você une o teu sofrimento, quando todos nós, tenhamos essa determinação de unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus, quando nós unimos o nosso coração ao coração misericordioso de Jesus, tudo vai dar certo em nossa vida. Lembramos daqueles dois malfeitores que tiveram diante da cruz. Um deles recebeu do próprio Jesus essa palavra tão belíssima: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque aquele malfeitor reconheceu quem era e colocou-se diante do Senhor Jesus. Lembra-te de mim, Senhor. Então aquele homem pôde suportar aquela dor, aquela condenação de morte de cruz, como um bem-aventurado. Mas enquanto o outro estava ali murmurando contra Deus, desafiando o próprio Jesus, então este certamente não recebeu a misericórdia do Senhor. Então, é muito importante, queridos irmãos, que cada um de nós, quem não passou pela grande provação, pela grande dor nessa vida, há de passar. Nós temos que carregar nossa cruz. O próprio Deus falou: neste mundo havereis de ter tribulações, aflições. E todos nós teremos que passar pela situação de perca, de morte, de doenças humanamente incurável, que seja de uma simples gripe, um resfriado ou uma doença humanamente incurável. Todos nós temos que passar pela dor e sair dessa vida. As dores, as situações de enfermidades, que seja considerada grave ou não, vai fazer com que um tempo que nós não sabemos tire a nossa vida material. A nossa vida humana não será eternamente aqui. Um dia nós seremos retirados dessa terra, mas é feliz aquele que permanece na presença do Senhor, mesmo diante do sofrimento. Em todos os momentos é importante, meus amados irmãos, que cada um de nós nos preparemos para as grandes tribulações que virá. Veja, Jó, ele permaneceu firme. Jó, ele permaneceu na presença de Jesus, íntegro, a sua fidelidade, na presença de Deus Altíssimo, sem murmurar. Enquanto que a mulher dele fez desafio, pediu para que ele viesse até amaldiçoar Deus e morrer. Veja como procede as pessoas. Qual é a diferença, qual é a oposição daqueles que estão com Deus e daqueles que não estão com Deus. Independente de qualquer situação financeira, de qualquer condição, todos nós vamos passar pelo sofrimento. E é feliz aquele que passa pelo sofrimento, pela sua cruz, na presença de nosso Senhor Jesus. Que os anjos de Deus nos fortaleçam, que todos os santos e anjos de Deus estejam a nosso favor, com certeza, quando buscamos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.